Paz. Eu louvo a Deus e glorifico a Deus pelas vossas vidas, pelas visualizações, pelas partilhas dos vídeos, não porque sou eu, Fábio, a falar, não porque sou eu, Fábio, a fazer os vídeos, não. A glória não é minha, eu não quero glória, eu não quero honra, eu não quero prestígio, não. A glória, a honra, o louvor, a adoração, a majestade, o reinado, o governo pertence a Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Nós não somos nada, tudo é de Deus. Então o importante é nós testemunharmos, o importante é nós pregarmos, é nós partilharmos, para que então a palavra de Deus ela possa ser proclamada, para que então a palavra de Deus ela possa chegar àqueles que nunca ouviram, para que a graça de Deus e a misericórdia de Deus possa alcançar aqueles que ainda não têm, aqueles que não são amados ainda, que eles possam ser amados, para que a palavra de Deus ela possa salvar aqueles que ainda não são salvos, para que a palavra de Deus possa chegar àqueles que nunca ouviram falar do Evangelho, àqueles que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Então, nós precisamos partilhar, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos ser profetas de Deus, nós somos ministros, cooperadores, embaixadores da palavra de Deus. Então, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos abrir a boca para testemunhar, porque a palavra de Deus ela nos mostra que é preciso que a palavra de Deus ela possa chegar a toda a criatura da terra. Então, não importa a raça, não importa a nação, não importa a língua, o importante é que a palavra de Deus possa chegar às nações, a todas as nações, a todas as cidades. O importante é que a palavra de Deus ela possa ser proclamada por toda a terra. Deus escolheu usar homens e mulheres. Deus escolheu usar a tua vida e a minha vida. Deus nos escolheu usar. Então, esse é o nosso papel pela terra. Essa é a nossa missão pela terra. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Falar do amor de Cristo. Falar do arrependimento, da salvação, da cruz. Nós precisamos fazer a nossa parte. Esse é o nosso papel. Deus escolheu usar homens e mulheres. Deus confia em nós. Deus confiou em nós esse trabalho. Deus confia em nós, Deus quer que nós sejamos instrumentos de salvação, ministros da sua palavra. Então que nós possamos ser, que nós possamos continuar e que nós possamos a cada dia mais continuar a perseverar. Então eu também quero partilhar com vocês mais um vídeo, mais uma ministração. Então a passagem que eu quero partilhar com vocês, ela está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 10 ao 12. E então o apóstolo Paulo, ele escreve assim ao jovem Timóteo, ao seu filho na fé: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor e a minha perseverança. Perseguições e aflições, os quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, o título que eu dei a esta mensagem diz assim: ou nós vivemos o Evangelho, ou nós não vivemos. Ou nós vivemos o verdadeiro Evangelho, ou nós não vivemos. Então nesta passagem que aqui nós vemos, nós lemos, aqui o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aqui a um jovem líder chamado Timóteo. Então a pergunta é: quem era este jovem? Quem era Timóteo? Timóteo, ele era um jovem que morava numa cidade asiática de Listra. Timóteo era filho de uma mulher judia, crente, chamada Eunice. Seu pai era um homem grego e a sua avó era uma mulher chamada Loide. É provável, a Bíblia não nos diz, mas é provável que Timóteo e sua mãe, Eunice, eles se tivessem convertido a Jesus Cristo pela pregação do apóstolo Paulo. Durante então a primeira viagem missionária, quando o apóstolo Paulo foi pela primeira vez a Listra. A Bíblia
ela nos mostra que o apóstolo Paulo foi novamente uma segunda viagem missionária a Listra. E então, nessa viagem, o apóstolo Paulo, ele ouviu então o bom testemunho dos irmãos em Cristo, que se tinham convertido naquela terra, naquela cidade a Jesus Cristo, e nos quais eles testemunhavam naquele momento de um jovem chamado Timóteo, do seu testemunho como imitador de Cristo, do seu testemunho como seguidor de Jesus Cristo. O seu testemunho era irrepreensível, de um jovem temente a Cristo. E então, aqueles jovens, eles estavam a testemunhar ao apóstolo Paulo desse jovem chamado Timóteo. Então, a Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo decidiu então levar consigo esse jovem chamado Timóteo. Então decidiu levá-lo consigo para trabalhar na pregação do Evangelho. Então, sabendo o apóstolo Paulo que o pai do jovem, que o pai de Timóteo era grego, que não era cristão, nós vemos que o apóstolo Paulo se tornou como um pai da fé. Ou seja, ele se tornou um pai da fé para o jovem Timóteo. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, a Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo ensinava ao jovem. O apóstolo Paulo discipulou o jovem Timóteo. O apóstolo Paulo preparou o jovem para a obra de Deus, para a obra que Deus tinha na vida dele. Então vemos também que o apóstolo Paulo, ele amava muito Timóteo. O apóstolo Paulo, ele respeitava muito, ele confiava muito em Timóteo. Tanto é que nós podemos ver que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele escreve 13 cartas. O apóstolo Paulo, ele escreve 13 cartas no Novo Testamento. E então nós vemos que nessas 13 cartas, em 8 cartas, o nome do seu filho na fé, Timóteo. Em 8 cartas, o apóstolo Paulo fala do seu jovem filho, Timóteo. Nós vemos que o jovem Timóteo, ele se tornou então o braço direito do apóstolo Paulo. O jovem Timóteo, ele foi então provado e aprovado por Deus. E então o jovem Timóteo, ele acabou por então se tornar uma figura respeitada. Esse jovem Timóteo, ele se tornou então uma figura respeitada no seio, dentro da igreja de Cristo, se tornando então, o jovem Timóteo se tornou então um líder espiritual, um jovem pastor. Então aqui, onde nós lemos, o apóstolo Paulo, ele começa então aqui a escrever a Timóteo, ele começa então a lembrar ao jovem Timóteo, dando então o seu exemplo de Paulo de uma vida cristã, ou seja, de uma vida temente a Cristo, de uma vida fiel a Cristo. E então o apóstolo Paulo, ele dá aqui o exemplo da sua perseveração na sã doutrina da palavra de Cristo, do Evangelho de Cristo, o qual o apóstolo Paulo um dia ele foi chamado por Jesus Cristo, ou seja, nomeado então por Jesus Cristo para levar então o Evangelho de Cristo aos gentios, para proclamar então o Evangelho de Cristo aos gentios. O apóstolo Paulo, o qual iria saber o que era padecer por amor a Cristo e o amor ao Evangelho. Então o apóstolo Paulo fala aqui do sofrimento, das pedras, dos açoites, das prisões, das dores, das lutas, das tribulações, as tentativas de o matarem. O apóstolo Paulo aqui dá o seu exemplo de vida, do seu testemunho de vida, desde o dia que ele foi chamado para pregar o Evangelho até aquele dia, até aquela data. Então o apóstolo Paulo aqui, então, ele lembra Timóteo. Então o apóstolo Paulo aqui lembra o jovem Timóteo, o seu filho na fé, lembrando que o jovem viu de todo o sofrimento, que o jovem viu todo o sofrimento do apóstolo Paulo, de todas as aflições do apóstolo Paulo, de todas as aflições, de todas as tribulações que ele passou por causa de pregar o Evangelho aos gentios. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui de várias cidades onde ele sofreu as tribulações, onde ele foi perseguido, mostrando que ele sofreu sim lutas, que ele sofreu perseguições sim, mas ele também diz aqui que em todas essas lutas, que em todas essas perseguições, que em todas essas tribulações, o Senhor Jesus Cristo em todas o livrou. Ele diz: em todas o Senhor me deu livramento, me deu vitória.
Então tem aqui algo muito importante para nós. Nós vemos e nós sabemos, se nós lermos o Novo Testamento, que o apóstolo Paulo, ele sofreu, ele padeceu por o Evangelho de Cristo. Nós vemos que esse homem sofreu muito, ele padeceu muito pelo Evangelho de Cristo, por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. Ou seja, para o qual então ele foi chamado por Jesus Cristo. Então ele aqui nos diz que teve sim muitas lutas, mas em todas o Senhor o livrou. Em todas essas lutas Deus estava com ele. Em todas essas lutas Deus estava com ele. Em todas essas lutas Deus estava com ele. Deus permanecia com ele. Deus estava perto dele. Era difícil? Era. Doía. Certamente que doeu, sim, para o apóstolo Paulo. Será que ele chorou? Certamente que ele chorou muito, sim. Mas Deus sempre lhe deu livramento. Deus sempre lhe deu vitória. Deus sempre deu a vitória ao apóstolo Paulo. Então isto serve para nós. Se o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, se ele sofreu, se o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, ele sofreu bastante, como nós podemos pensar, como nós podemos ter essa mentalidade que nós não podemos, que nós não vamos sofrer, que nós não vamos padecer, que nós não vamos chorar? Nós vamos sim, porque o apóstolo Paulo, se o apóstolo Paulo padeceu, nós também temos que padecer, por amor a Cristo e amor ao Evangelho. Aí, se nós pensarmos assim, aí é que nós estamos enganados, porque o viver o Evangelho dói, viver a verdade custa, viver a verdade de Cristo custa, viver o Evangelho de Cristo dói. As lutas, elas vão vir, mas também saberemos que seremos vitoriosos se nós então nos mantermos focados, centrados em Cristo, assim como o apóstolo Paulo esteve sempre focado. Então se nós estivermos focados, se nós estivermos centrados em Cristo, então em todas essas lutas Deus vai nos dar o livramento. Em todas essas lutas Deus vai nos dar então a vitória. E então o apóstolo Paulo, ele aqui continua falando para Timóteo e para nós. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui a Timóteo e escreve aqui para nós no versículo 12. Neste versículo 12, o apóstolo Paulo, ele desmascara aqui todo o Evangelho da prosperidade. Ele desmascara aqui todo o Evangelho sem cruz. Ele desmascara aqui o Evangelho sem lutas. Ele desmascara aqui todo o Evangelho sem sacrifício. Ele desmascara aqui o Evangelho que pode se viver como se quer. Ele desmascara aqui o Evangelho que se pode viver como a pessoa quer. Ou seja, o Evangelho sem sacrifício, sem luta, sem tribulação. Ele desmascara aqui então o Evangelho da bênção, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho do sal, o Evangelho da rosa de Saron. O apóstolo Paulo, ele aqui desmascara então o Evangelho da porta larga, o Evangelho do caminho largo. Sabem porquê? Vamos ver o que é que o versículo 12 diz. O que é que o apóstolo Paulo escreve aqui no versículo 12? E o apóstolo Paulo escreve aqui assim: e na verdade, todos os que querem, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus. A palavra aqui, piamente, ela significa viver em santidade. A palavra piamente aqui significa viver em sinceridade. Viver com grande convicção, ou seja, viver com grande convicção para Cristo. Viver o verdadeiro Evangelho, viver em santidade. Então, terminando, o apóstolo Paulo diz assim: esses que desejam viver piamente para Cristo Jesus, esses, aqui o apóstolo Paulo fala esses, ou seja, esses aqui significa todos aqueles que querem viver para Cristo. Esses que desejam viver piamente para Cristo Jesus, esses todos aqueles que querem todos viver para Cristo, aqueles que querem viver o Evangelho de Cristo, todos padecerão perseguições. Sabem o que é que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui para nós? Que o Evangelho verdadeiro, que o Evangelho verdadeiro de Cristo, ele tem perseguições. Que o Evangelho verdadeiro de Cristo, ele tem choro. Que o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo, ele tem sofrimento. Ele tem lutas, ele tem obstáculos, ele tem barreiras, ele tem sim tudo isso. O viver em Cristo, o crer e viver para Cristo tem consequências no sentido de lutas, no sentido
de lutas constantes, no sentido de perseguições constantes, no sentido de calúnias, no sentido de apedrejamentos, de julgamentos, de condenações, de sermos mal recebidos, de sermos mal amados, de sermos rejeitados pelo mundo, de sermos injuriados, perseguidos. Isso é o Evangelho de Cristo. Isso é o Evangelho de Cristo. Foi por esse Evangelho de Cristo que os profetas morreram. Foi por esse Evangelho de Cristo que os mártires morreram. Foi por este Evangelho de Cristo que os apóstolos morreram. Foi por este Evangelho de Cristo que Cristo morreu. E se tu e eu, se nós quisermos então viver esse Evangelho, se nós então quisermos andar nesse Evangelho, se nós então quisermos seguir esse Evangelho, se nós então quisermos obedecer a esse Evangelho, se nós então quisermos praticar esse Evangelho, então nós temos que nos adaptar à Palavra de Deus. Nós temos que nos adaptar então ao Evangelho de Cristo. E não o Evangelho, e não a Palavra de Deus tem que se adaptar a nós. Isso é satanismo. Isso é mentira. Isso é heresia. Não. Nós temos então que nos adaptar ao Evangelho de Cristo. E não o Evangelho de Cristo tem que se adaptar a nós. Isso é engano. Isso é heresia. O verdadeiro Evangelho, viver o verdadeiro Evangelho não é para os cobardes. Viver o verdadeiro Evangelho não é para os fracos. Viver o verdadeiro Evangelho não é para os tímidos. Não é para aqueles que se envergonham do Evangelho de Cristo. Não é para aqueles que se envergonham da sua fé em Cristo Jesus. Ou tu vives o verdadeiro Evangelho ou tu não vives. Ou eu vivo o verdadeiro Evangelho ou não vivo. Ou você vive o verdadeiro Evangelho ou você não vive. Ou tu vives ou não vives. Ou eu vivo ou eu não vivo. Ou tu fazes tudo ou tu não fazes nada. Ou é tudo ou é nada. Não é como tu queres, não é como eu quero, mas é como Deus quer, porque a palavra de Deus diz que Deus é soberano. O céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus prevalece. A vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus prevalece para todo sempre. E então o apóstolo Paulo, ele um pouco mais embaixo escreve no versículo 16, no versículo 17 assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E no versículo 17 diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. A pergunta é: será que tu queres viver este Evangelho? Será que tu queres viver este verdadeiro Evangelho? Será que tu queres viver este verdadeiro Evangelho? Será que eu quero viver este verdadeiro Evangelho? Ou tu vives, ou tu não vives. Ou eu vivo, ou eu não vivo. Ou é o teu sim, ou é o teu não. Ou é o meu sim, ou é o meu não. Ou tu vives, ou eu vivo, ou nós não vivemos. Ou você se adapta à palavra de Deus, ou tu te adaptas ao Evangelho de Cristo, ou tu vives como Jesus viveu. Ou eu vivo como Jesus viveu, ou eu me adapto como Jesus viveu. Ou tu te adaptas, ou eu me adapto. Ou tu vives como Jesus viveu, ou eu vivo como Jesus viveu. Ou tu sofres como Jesus sofreu, ou eu sofro como Jesus sofreu. Ou tu pareces como Jesus pareceu, ou eu pareço como Jesus pareceu. Ou tu és perseguido como Jesus Cristo foi, ou eu sou perseguido como Jesus Cristo foi. Ou então nós continuamos então do mesmo jeito, pensando que o Evangelho é um conto de fadas e que Deus é o Pai Natal. E que tu e eu não temos que obedecer, ou que eu e tu nós não temos que nos sacrificar. Isso é mentira. O apóstolo Paulo ele fala aqui, ele declara aqui que todos aqueles que querem seguir-te, que todos aqueles que querem viver o Evangelho de Cristo, todos aqueles que querem, todos aqueles que desejam viver piamente para Cristo Jesus, esses todos padecerão perseguições, todos padecerão, todos sofrerão aquilo que Cristo sofreu, aquilo que os apóstolos sofreram, aquilo que o apóstolo Paulo sofreu. Nós fomos chamados para viver este Evangelho, o Evangelho do apóstolo Paulo, o Evangelho dos apóstolos, o Evangelho dos mártires, o Evangelho de Jesus Cristo. Não é o teu Evangelho, não é o meu Evangelho, é o Evangelho de Cristo, o qual nós temos que nos adaptar a Ele, e não Ele tem que se adaptar a nós. Então,
Pensa nisso, que o Espírito Santo possa falar a cada coração, que Ele possa falar a cada coração, que Ele possa confirmar esta palavra e que nós possamos realmente entender. Ou nós vivemos o Evangelho de Cristo, ou nós não vivemos. Ou nós realmente vivemos aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus, tudo aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus, ou então nós não vivemos. Ou vivemos tudo ou não vivemos nada, ou fazemos tudo ou não fazemos nada. Ou é sim ou é não, ou é o meu sim ou é o meu não, ou é o teu sim ou é o teu não. Tu escolhes, eu escolho. Eu escolho obedecer, eu escolho me adaptar àquilo que a palavra de Deus diz, àquilo que a palavra de Deus diz. Eu escolho adaptar-me àquilo que a palavra de Deus diz. Eu escolho obedecer à palavra de Deus. Eu escolho sofrer para ser. Eu escolho ser perseguido por Cristo. Porque eu sei, se eu fizer, se eu estiver obedecendo à palavra de Deus, então eu estarei a glorificar a Cristo. E Deus é glorificado por Cristo através da minha vida, através do meu choro, através das minhas lutas, através das minhas tribulações. Jesus Cristo é glorificado. E então eu irei padecer aquilo que Cristo padeceu, aquilo que o apóstolo Paulo padeceu, aquilo que os profetas padeceram. Como o apóstolo Paulo fala, nós não fomos chamados somente para crer em Cristo, mas também para padecer por Cristo. Então, se nós vivermos este Evangelho, então nós estaremos então a ser participantes desta palavra. Nós estaremos a ser participantes de Cristo, das mesmas lutas, das mesmas tribulações e da mesma perseguição. Como a palavra de Deus diz, não é o servo maior que o seu Senhor. Se eu sofri, vocês também vão sofrer. Se o mundo não me amou, o mundo também não vai amar vocês. Se o mundo me perseguiu, também vai amar vocês. Mas Jesus prometeu deixar a sua paz. Ele disse, eu vos deixo a minha paz. Não vos dou como o mundo vos dá. Jesus nos deixou a sua paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que guarda a nossa mente. Uma paz que guarda o nosso coração. Uma paz que excede todo o nosso entendimento. Que nós possamos realmente refletir na palavra de Deus, que nós possamos entender que Deus nos tem chamado através do seu Filho amado, através de Jesus, para nós vivermos o Evangelho de Cristo. Ou nós vivemos, ou nós não vivemos. Ou nós seguimos como imitadores de Cristo, ou nós vivemos como nós queremos. Ou nós somos imitadores de Cristo, ou nós não somos. Ou nós somos imitadores de Cristo, seguidores, discípulos de Cristo, ou nós não somos. Não tem como nós sermos seguidores um dia e no outro dia já não sermos. Ou nós somos ou nós não somos. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração e que nós possamos viver o verdadeiro Evangelho para o qual Jesus Cristo morreu, para o qual os apóstolos morreram, para o qual os mártires morreram. Então é a nossa altura de pôr as mãos no arado. É a nossa altura de viver aquilo que a palavra de Deus diz. É a nossa altura de viver esse Evangelho lindo, perfeito, santo, no qual esses homens morreram. E do qual o Evangelho está aqui, nas nossas mãos. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar cada vida. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém.